Muita gente evita falar disso, mas aqui no Fronteiras nós não fugimos da verdade. A pergunta é dura, mas precisa ser feita. Por que será que em tantos contextos, outros africanos olham para os cabo-verdianos com desconfiança, com distância e até com certo desprezo? Será que somos nós, cabo-verdianos, que nos afastamos do continente? Ou será que essa rejeição foi construída por algo muito maior, lá atrás na nossa história? Para entender essa questão, precisamos voltar ao começo. Cabo Verde não é como a maioria dos países africanos. Quando os portugueses chegaram ao arquipélago no século XV, não encontraram populações nativas. As ilhas estavam desabitadas e ali começou uma experiência brutal, um laboratório colonial. Cabo Verde foi transformado em entreposto da escravatura, ponto estratégico para levar milhões de africanos escravizados até as Américas. E é nesse contexto que nasce o povo cabo-verdiano, fruto da mistura forçada entre africanos de diferentes regiões e os colonizadores europeus. Essa origem já nos marca profundamente. Enquanto outros povos africanos tinham raízes milenares ligadas a reinos, impérios e civilizações antigas, os cabo-verdianos surgem dentro de um contexto de violência colonial. Essa diferença, até hoje, cria uma barreira de compreensão. Muitos africanos olham para Cabo Verde e dizem: "Vocês não são como nós." Mas a verdade é que somos sim africanos, só que moldados de uma forma específica pelo colonialismo. Outro ponto que precisamos encarar é o peso da mestiçagem. Durante séculos, os colonizadores alimentaram a ideia de que os cabo-verdianos eram mais próximos da Europa. Portugal usava Cabo Verde como propaganda, o chamado mito da assimilação. Cabo Verde era a vitrine, o exemplo de um povo civilizado e integrado à cultura europeia. Mas essa foi uma mentira cruel, porque na prática, os cabo-verdianos eram tão explorados quanto outros povos africanos. A diferença é que no discurso oficial nos colocavam como mais europeus. E qual foi o resultado disso? Até hoje, muitos africanos acreditam que os cabo-verdianos se acham superiores. Existe esse estigma de arrogância, essa ideia de que nós não nos consideramos parte do continente. Mas precisamos perguntar: isso nasceu realmente do povo cabo-verdiano ou foi o sistema colonial que criou essa imagem para nos dividir? A verdade é que o colonialismo não apenas roubou nossas riquezas, mas também criou muros invisíveis entre nós. Cabo Verde foi colocado num lugar intermediário, nem totalmente africano, nem europeu. E essa ferida histórica ainda não foi cicatrizada. Mas não é só isso. Existe também a questão da imigração. Cabo Verde é um dos povos mais espalhados pelo mundo. Hoje existem mais cabo-verdianos na diáspora do que nas próprias ilhas. Estamos na Europa, na América, em outras partes da África. Sempre buscando sobreviver, sempre nos adaptando. Mas essa adaptação, muitas vezes, é vista pelos outros africanos como distanciamento. Quantas vezes já ouvimos dizer: "Ah, os cabo-verdianos só querem ser europeus, não querem ser africanos." Será mesmo? Ou será que o nosso povo ao longo dos séculos não teve escolha a não ser se adaptar para não desaparecer? O cabo-verdiano foi obrigado a aprender várias línguas, a trabalhar em terras distantes, a se reinventar constantemente. Essa é a nossa forma de resistência, mas infelizmente muitas vezes é interpretada como arrogância. Outro fator que pesa é a língua e a cultura. Enquanto muitos países africanos têm línguas nacionais que se ligam diretamente ao continente, Cabo Verde fala o crioulo, uma língua nascida da mistura entre o português e várias línguas africanas. Nossa música também tem essa fusão. Morna, funaná, coladeira, uma identidade única que deveria ser motivo de orgulho africano, mas muitas vezes é usada como motivo de exclusão. Quantos já disseram que o crioulo não é africano, que a nossa cultura é ocidentalizada? Mas eu pergunto, quem decide o que é africano? Será que a África não é justamente a diversidade, a pluralidade, a capacidade de resistir criando sempre algo novo? Se formos por esse caminho, então Cabo Verde é profundamente africano, porque transformou dor em cultura, criou beleza no meio da violência, construiu identidade onde o colonialismo só queria vazio. Existe também a questão política.
Nos tempos das independências, Cabo Verde se uniu à Guiné-Bissau através do PAIGC, sob a liderança de Amílcar Cabral. Cabral defendia uma África unida, sem fronteiras coloniais, e via Cabo Verde e Guiné como dois povos, uma só luta. Mas depois a união não se concretizou. E até hoje, alguns africanos olham para isso como uma espécie de traição. Há quem diga, Cabo Verde quis se separar porque não queria se misturar com os africanos continentais. Outra vez, um estigma que vem da história. E aqui está a grande questão. O que é verdade e o que é mito? Será que realmente os cabo-verdianos se veem como diferentes, ou será que somos vítimas de uma narrativa construída para nos isolar? O colonialismo sempre soube que a melhor forma de dominar era dividir. Colocaram-nos contra os guineenses, contra os angolanos, contra os moçambicanos, criaram hierarquias artificiais, classificações raciais, estigmas culturais. E até hoje, nós repetimos isso sem perceber. Mas precisamos ser sinceros também com nós mesmos. Há sim cabo-verdianos que reproduzem esse discurso colonial. Há os que olham para outros africanos com preconceito, que caem na armadilha de achar que somos melhores. Isso existe e precisamos reconhecer. Porque se queremos ser respeitados, precisamos primeiro corrigir as nossas próprias falhas. A questão é, vamos continuar a alimentar essa divisão ou vamos reconstruir uma consciência africana baseada no respeito mútuo? Eu digo uma coisa. Quando um irmão africano rejeita um cabo-verdiano, ele não está rejeitando apenas um povo. Ele está rejeitando a possibilidade de uma África unida. E quando um cabo-verdiano olha de cima para outro africano, ele não está apenas se enganando sobre sua identidade. Ele está traindo a própria luta de Cabral, que sonhou com um continente livre e unido. Por isso, precisamos encarar essa verdade. Os motivos pelos quais outros africanos não gostam de nós não são apenas culpa deles, nem apenas nossa. São fruto de séculos de manipulação colonial. E a única forma de superar isso é através da consciência histórica. E aqui vai a pergunta que eu deixo para você. Será que nós, cabo-verdianos, estamos prontos para assumir sem medo que somos africanos, com todas as nossas particularidades, mas também com toda a nossa responsabilidade de estar do lado do continente? E será que os outros africanos estão prontos para nos aceitar como parte da mesma família, reconhecendo que a nossa história diferente não nos faz menos africanos? Essa conversa pode doer, mas é necessária. Porque enquanto ficarmos divididos, continuamos fracos, e a África não pode mais se dar ao luxo de viver dividida. Se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que os outros africanos têm razão em ver os cabo-verdianos de forma diferente? Ou acredita que isso é fruto do colonialismo? Partilha este vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. E claro, se inscreve no canal Fronteiras, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. E não se esqueça, o meu livro está na descrição do vídeo, onde aprofundo ainda mais essas questões que a história oficial tenta esconder. Porque a nossa memória é a nossa arma, e só conhecendo a verdade, poderemos construir um futuro digno para o nosso povo.